Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Você já sabe, encontra aqui todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre vários outros assuntos. Para responder as perguntas que você envia para a gente, contamos hoje com a colaboração do nosso consultor previdenciário, o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Representando os rodoviários aposentados aqui no Rio Grande do Sul, temos o presidente da Aura, Sérgio Vieira, e também fala sobre as demandas da FETAPERGS. Esses são os nossos convidados de hoje. Antes de começarmos a conversa, vamos colocar a justiça em foco. Fica em situação desprotegida por não receber auxílio-doença nem salário o trabalhador que tem seu retorno negado pela empresa, mesmo depois de ser declarado apto pelo INSS. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu isso como rescisão indireta do empregador. A empregada alegou que, depois de receber alta do INSS, a empresa não permitiu que retomasse as atividades, encaminhando-a seguidamente para novas perícias, aonde teve o benefício negado. A relatora do recurso no TST, ministra Kátia Arruda, esclareceu que a empregadora descumpriu suas obrigações contratuais, considerando justificada a rescisão indireta, e afirmou que, na dúvida quanto à aptidão da empregada para exercer suas funções antigas, a empresa deveria atribuir outra atividade compatível com a sua nova condição. Acertada a decisão do TST, esse tipo de conduta traz insegurança jurídica àqueles segurados que mais precisam de proteção, sem direito ao benefício e impedidos de voltar ao seu labor. Responsabilidade. O judiciário mostrou que empregador ou INSS, um deles, deve arcar com ela perante os empregados. Dito isso, vamos começar a responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Você que está em casa, tem alguma questão sobre aposentadoria, as questões ligadas ao direito previdenciário, perante o judiciário, mande para a gente uma mensagem de texto para o nosso celular, o número está aqui na tela, sempre coloque o seu nome e a cidade onde você está falando. Hoje quem nos ajuda na consultoria é o Dr. Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados. Dr. Luiz, questões que chegam para a gente, questões sobre aposentadoria rural. O Paulo lá de Santa Rosa, tenho 26 anos de contribuição, mais 9 como agricultor. Pergunta dele é se ele pode se aposentar. E uma segunda é da Loiva, lá de Rio Pardo. Ela diz que em setembro ela completa 55 anos. É agricultora, filha de agricultores e tem o bloco de nota desde os 20 anos de idade. Então tem mais de 30 anos de trabalho na lavoura. Tive carteira assinada por 6 anos. E aí vem a dúvida dela, se ela pode se aposentar. Questões aí que englobam a aposentadoria rural e a aposentadoria híbrida. Doutor Luiz, obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos telespectadores do nosso programa. Quanto à primeira questão, Solano, somando-se o tempo de atividade rural com o tempo de carteira, o nosso telespectador ele atinge mais de 35 anos de atividade. Então a resposta seria de que sim, é possível aposentar-se por tempo de contribuição. No entanto, eu faço uma ressalva. O tempo de atividade rural que pode ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição é aquele período elaborado na agricultura antes do ano de 1991. O período posterior a 91, ele só pode ser considerado para fins de aposentadoria por idade, que não é o caso do nosso telespectador. Então, se estes 9 anos de trabalho rural são anteriores a novembro de 1991, sim, o nosso telespectador já está em condições de se aposentar. No que diz respeito à segunda indagação, trata-se então de uma aposentadoria por idade rural. A nossa telespectadora já está com 55 anos de idade, que é a idade com a qual a trabalhadora do campo se aposenta. Como ela tem a vida toda dela praticamente elaborada no meio rural, sim, ela pode se aposentar. Para tanto, é necessário comprovar apenas o trabalho rural nos últimos 15 anos anteriores à data em que a pessoa completou a idade para se aposentar. Esses 6 anos de carteira de trabalho que ela tem, a gente precisaria saber em que período estão esses 6 anos. Mas sem ter maiores detalhes da pergunta, a resposta não pode ser outra que não afirmativa. Sim,
a nossa telespectadora pode requerer a sua aposentadoria por idade como trabalhador rural. Maravilha. Então, respondido aí para o Paulo, lá de Santa Rosa, e a Loiva de Rio Pardo, né, que nos prestam a audiência na manhã de domingo. Mais uma questão, doutor Luiz, da Maria, essa é aqui de Porto Alegre. Minha irmã ficou viúva, mas não era casada. Tinha união estável por 33 anos. Ela tem direito à pensão por morte? Sim, aí a resposta é simples e objetiva. Sim, ela tem direito à pensão por morte, desde que comprove que vivia em união estável com o falecido no momento do óbito. E, doutor Solano, eu queria aproveitar, não poderia deixar de fazer um comentário a respeito do enfoque jurídico. Sim, né? por favor. É uma questão muito importante com a qual a gente se depara no nosso dia a dia. O trabalhador, ele vai ao INSS, fica um período em auxílio-doença, aí ele tem alta, volta para a empresa e a empresa não permite que ele retorne ao trabalho. E aí está uma questão de suma importância. No momento que o segurado recebe a alta do INSS, ele, mesmo que ele vá procurar um advogado para ingressar com uma demanda judicial, é de suma importância que ele volte até a empresa e se apresente para trabalhar. Ele vai dizer lá no departamento de pessoal, olha, o INSS me deu alta, mas eu não me sinto em condições de trabalhar, mas eu estou aqui para evitar qualquer problema. A empresa vai o encaminhar para o médico do trabalho, claro. E se esse médico não autorizar o retorno, aí sim o segurado terá em suas mãos a prova de que a empresa não autorizou o seu retorno. E aí, se for o caso, mais tarde ele pode então ajuizar uma demanda trabalhista, mas ele terá em suas mãos a comprovação de que pelo menos ele se apresentou para retornar ao trabalho. Está guarnecido, né? Está guarnecido, está cautelado, exatamente. Com o direito. Sobre então benefício por incapacidade, o Marcelo Alves, amputei 2 dedos da mão esquerda. Tenho direito a algum benefício? Eu quero saber o Marcelo. Bem, Marcelo, primeira questão. Tu deves estar vinculado à Previdência Social na condição de empregado ou trabalhador rural, porque o contribuinte individual não tem direito ao pecúlio. Então, se tu eras empregado ou estava vinculado à Previdência Social na condição de empregado, se tu sofreu um acidente, seja de trabalho ou não, e que após tu te recuperar, tu ficou com alguma sequela, como é o caso, e esta sequela reduziu a tua capacidade de trabalho, ainda que minimamente, tu tens direito a receber o comumente chamado pecúlio. Trata-se do auxílio acidente, mas ele é popularmente chamado de pecúlio. Esse benefício ele pode ser recebido até o momento da aposentadoria, ele não é mais vitalício. No momento que a pessoa se aposenta, ela perde este pecúlio, mas até a aposentadoria tu poderá receber. E o pecúlio é no valor de 50% do valor que seria uma aposentadoria por invalidez. Ele é um benefício de suma importância que na maioria esmagadora das vezes o INSS não reconhece. Porque, doutor Solano, o Sim. INSS deveria reconhecer automaticamente o direito ao pecúlio. Exato. Encerrou o auxílio-doença, o INSS, verificando a sequela e a redução na capacidade de trabalho, deveria conceder automaticamente. Mas o INSS, na maioria esmagadora das vezes, repito, não faz isso. Então, o segurado deve procurar seus direitos, deve procurar um advogado da sua confiança para ajuizar uma demanda judicial. Perfeito. Obrigado, doutor Luiz, que segue com a gente na manhã desse domingo, na nossa consultoria jurídica previdenciária, aqui no Boca no Trombone, que você sabe, né, já está em novo horário, das 7h30 às 8 horas da manhã, sempre aos domingos. Quem também nos dá o prazer de vir aqui aos estúdios da Bandeirantes para a gente falar um pouquinho aí sobre os assuntos dos aposentados, dos pensionistas do regime geral do INSS e também dos rodoviários aposentados, é o presidente da Aura, presidente Sérgio Vieira, que representa também a federação, a FETAPERGS. Presidente Sérgio, muito obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo. 2016 já em curso, já, como diz, né, o ditado, depois do carnaval o país já voltou a andar, tudo está em funcionamento. O que a gente pode dar como horizonte para o ano de 2016 para os aposentados e pensionistas do regime geral? Muita luta é o que a FETAPERGS e a Aura têm prometido e realizações no campo legislativo, no campo judiciário. Quais são as perspectivas? O que a gente pode passar para o telespectador lá em casa? Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores, em especial os rodoviários aposentados. Bom dia, doutor Luiz. Eu lhe garanto o seguinte, no ano 2016, para nós aposentados, seja rodoviário ou qualquer outra atividade que envolva aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul, será o ano e a vez dos aposentados. A voz e a vez dos aposentados. Iniciamos o ano no que tange aos rodoviários de uma forma muito, digamos, aproveitando esse período de recesso, onde a maioria dos trabalhadores estão de férias, né? E nós, através da Aura, dentro da nossa área de lazer, recebemos milhares, centenas de famílias de rodoviários na nossa praia, que iniciou-se lá em janeiro e vai encerrar agora, em dezembro, vai encerrar agora no dia 2 de março.
né? Estamos promovendo reuniões, estamos promovendo debates, estamos promovendo passeios, sempre na área do lazer e do entretenimento, que é a busca de qualidade de vida do aposentado através dessa nossa entidade. E juntamente com esses rodoviários, estamos sempre à frente de todo e qualquer movimento de luta e de organização dos trabalhadores. Solano 2016, tiramos isso junto à FETAPERGS e junto à associação, que será o ano e a vez dos aposentados, porque nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar a FETAPERGS na rua. Ou seja, a nossa meta é a FETAPERGS na estrada. Por que isso? Porque hoje nós estamos aí trabalhando com uma assessoria de propaganda, assessoria, digamos, no sentido de fazer divulgação dos nossos atos. Perfeito. Né? E nós temos aí a inauguração esse ano de uma rádio web, né? Que inclusive já está no ar. Já está no ar. Temos música. Quando tivemos lá o encontro anual, né, que é o 10º baile do aposentado, 31º aniversário da federação, da FETAPERGS, foi posta no ar, né, a Rádio Web. A Rádio Web, que está aí trabalhando, a gente está aí na implantação dela, já temos uma programação musical aí de 24 horas, né? Iniciaremos agora com congressos e seminários que faremos agora no interior do estado, né? Estamos também marcando a Esquina Democrática, que é um espaço público, um espaço muito usado pelos partidos políticos, por entidades sindicais. Aqui na capital, Aqui né? na capital, na Esquina Democrática, então a gente vai ter uma quarta-feira por mês, estaremos lá divulgando o Estatuto Idoso, o direito ao aposentado. Né? A gente está extremamente preocupado, Solano e ouvintes, com a questão do que está se tentando fazer no Congresso. Ou seja, o governo está para apresentar uma reforma previdenciária totalmente arbitrária e contrária aos trabalhadores. Né? A questão da idade mínima da mulher, o doutor Gustavo pode até nos ajudar nesse sentido, né? A idade mínima, o piso mínimo para aposentados, existe tentativas de mudança muito graves e que trarão muito prejuízo a nós. Nós estaremos aí, junto com a FETAPERG e com a COBAP, realizando eventos, realizando seminários, encontros, estaremos divulgando bastante o nosso trabalho e convocando os trabalhadores aposentados, as pensionistas e também as entidades sindicais hoje dos ativos, Sim. Porque amanhã serão aposentados, Verdade. Para participarem com a gente, para nos auxiliar, porque passa governo e vem governo e a gente não está aqui criticando A, B ou C, os partidos políticos não importam para a gente, as pessoas que estão lá no Congresso, que estão lá para fazer alguma coisa para o aposentado, nos tratam como peso na sociedade. Então estão preocupados hoje, Solano, que nossa idade, que nós estamos hoje com a qualidade de vida melhor, né? A preocupação do governo é que nós estamos vivendo mais e o prejuízo vai ser maior. Isso não é prejuízo, gente. Nós pagamos por isso, nós contribuímos. Nós temos hoje associados que contribuíram com 4, com 5, com 8, com 10 mínimos e não chegam a 2 hoje, precisando de medicamento, precisando de atendimento médico, Verdade. precisando às vezes nós somos, e várias vezes o aposentado é esteio de uma família. Sustenta o neto, sustenta o filho, né? Então essa é uma questão que nós vamos fazer em 2012, é um ano eleitoral. E aí eu quero chamar a atenção dos aposentados que estão nas suas casas assistindo o programa, né? da pensionista que está aí, que venha para a federação, que venha para a sua associação. Não importa qual seção, em todo o estado nós temos hoje 102 associações filiadas. Né? A nossa associação Áurea dos rodoviários aposentados, que é exclusiva da nossa categoria, está aí na linha de frente. Os nossos rodoviários participam dos eventos. Nós queremos juntar a eles o metalúrgico, qualquer outro trabalhador de qualquer categoria, para que venham às ruas e que atendam o chamado da nossa FETAPERGS, atendam o chamado da associação. Presidente Sérgio, já vou deixar a deixa, né, para o próximo bloco. Quero saber o que pensa a Áurea, o que pensa a FETAPERGS sobre a política de reajuste para os aposentados. Quero saber se em 2016 ainda há tempo de se fazer algo nesse sentido ou se vai ficar somente para 2017. Mais questões, doutor Luiz Gustavo, que estão chegando aqui pela nossa consultoria jurídica sobre Previdência. O Neurimar, lá de Tapes, ali nos balneários de Água Doce, aqui do estado, tem o carteira assinada desde 1980, mas não consta no INSS. Lá tenho apenas 4 anos de contribuição. Está muito tempo aí, né? O que fazer? Tenho 53 anos de idade e já estou agora há 14 anos na prefeitura. Agora já é um servidor público ali de Tapes. Bem, antes de responder a pergunta, e se não der tempo nesse bloco, eu respondo no próximo, prometo ao nosso telespectador. Eu não poderia deixar de cumprimentar o presidente pela iniciativa. Verdade. Porque, presidente, doutor Solano, a propaganda pública, o governo federal está fazendo de tudo para demonstrar que o problema deste país é a Previdência e os aposentados. Quando se ouve a fala da presidente, dos deputados,
parece que todo o problema que nós estamos vivendo hoje, a culpa é da Previdência Social. Eles tentam incutir na mentalidade da população que a Previdência está quebrada, e não é verdade. A Seguridade Social, ela é superavitária, e se as federações, se as associações não fizerem esta propaganda, se não fizerem esse chamamento aos seus associados, à população em geral, o governo vai conseguir fazer com que esta mentira, tanto repetida, torne-se uma verdade. E nós não podemos permitir isso, presidente. Uma falácia, né? É uma falácia, doutor Solano. Então, toda vez que esse assunto é chamado, eu não posso me calar, Solano. Então, eu me sinto até muito inflamado para dizer que a Previdência Social, a Seguridade Social nesse país, ela não é deficitária, senhores. Não acreditem, por favor, na propaganda oficial, que isso não é verdade. A Previdência Social não está quebrada e jamais vai quebrar. Tanto isto é verdade que todo ano o governo federal vai lá e retira do orçamento da Seguridade Social 20%, e agora querem aumentar para 30%, presidente. Verdade. Retira 20% para aplicar em outras áreas. Senhores, se o sistema está quebrado, como nós vamos imaginar, como nós vamos conceber que o governo retire dali todos os anos 20% desse orçamento? É uma falácia, doutor Solano. É uma grande inconsistência, né? Dizer que está deficitário se vai lá todo ano e tira 20%, como o doutor Luiz muito bem, oportunamente apanha, querendo transformar em 30%. E o Neurimar lá de Tapes, então? Neurimar, vamos lá. Se lá no INSS os teus vínculos de emprego não estão todos anotados, eu sugiro o seguinte, que primeiro tu procure as empresas onde tu trabalhou e desde logo tu pegue lá uma cópia da tua ficha de empregados. E de posse dessa ficha de empregado, tu vá até o INSS e tente regularizar o teu CNIS. Mas se essas empresas não existem mais, ou se não te disponibilizarem a ficha de empregado, não te preocupes. Judicialmente, tu conseguirás comprovar que tu teve teu vínculo de emprego, e se não houve contribuições, é um problema que deve ser resolvido entre o INSS e o teu empregador. Tu jamais será prejudicado com isso. Então, claro, tu vai ter que enfrentar uma demanda judicial, mas tu conseguirás resolver o problema. O fato de tu estares na prefeitura hoje, eu não sei qual é o regime previdenciário lá da prefeitura, se vocês têm o regime próprio, ou popularmente chamado fundão, ou se tu contribuis para o INSS. Mas, de qualquer modo, seja o regime previdenciário que for, procure regularizar a tua situação junto ao INSS para evitar problemas quando da tua aposentadoria. Tá certo. Mais uma aqui. Pago o INSS como diarista. Atrasei 7 meses. Como faço para acertar esse valor? Tem que comparecer diretamente a uma agência da Previdência, doutor Luiz? Sim, se tu pagas como diarista, se tu tiveres carteira assinada e foi o teu empregador que não pagou, está tranquilo, tu não precisa nem recolher esses atrasados. Agora, se tu contribui como contribuinte individual, procure o INSS, informe lá em qualquer agência do INSS a situação, tu comprovarás a tua atividade e tu conseguirás recolher esses últimos 7 meses que ficaram em aberto, sem problema. Obrigado, doutor Luiz. Breve intervalo, já a gente volta para dar seguimento ao programa e ao bate-papo aqui com a Aura e as perguntas que são respondidas pelo CRJ Advogados na manhã desse domingo aqui no Boca, ano 27. Muito mais interatividade para você.